Lembrando que igreja são como pessoas, não tem duas igrejas iguais. As igrejas do Apocalipse, as 7 igrejas, Jesus escreve carta para cada uma delas como única, singular. São 7 igrejas, ou seja, 7 cidades com pessoas influenciadas por atitudes, todas influenciadas com as mesmas atitudes daquela cidade. Então são as 7 cartas das 7 igrejas de Apocalipse. Então são pessoas vivendo em lugares diferentes, né? Como está escrito em Apocalipse 2 e 3. Elas não eram iguais. Então cada uma tinha uma carta, era singular, era personalizada. Então uma igreja tem sua cultura. Então, eu sozinha, eu sou um templo. Quando eu estou buscando a Deus com 3 pessoas, a gente desenvolve ali uma forma de buscar Deus, uma cultura, uma maneira de buscar Deus propícia a 3 pessoas. Se estamos em 100, 200, em 1000, então um vai absorvendo a cultura do outro e vai se tornando uma só. Então é assim que Deus nos vê. E Deus fala para nós de maneira única como nós somos. Então, a carta ali em Apocalipse para 7 igrejas, ela falava sobre a necessidade de cada uma delas. Ela tinha um cenário, ela tinha um remetente e ela tinha as virtudes de cada uma delas. Jesus nos olha da mesma forma, não há 2 de nós, só há um. Então, nós somos templo, que juntos somos a igreja de Jesus. Assim como tem o cenário, né? Assim como nós temos o cenário remetente às virtudes de cada igreja, nós temos também o pecado de cada igreja, a solução, o sofrimento de cada igreja, o alerta de Jesus e a promessa de Jesus também. Então, para cada uma delas, o Senhor olhou com um olhar de misericórdia, com um olhar de amor para cada um, com atenção. Então, assim, o Senhor é muito misericordioso, é muito amoroso, Ele olha para nós com atenção, Ele olha para nós. Só que nós temos que nos corrigir, né? Nós temos que olhar e dar valor a essa entrega que Jesus teve por nós. Então, cada aquela igreja se diz de um tempo, como nos vídeos anteriores, na sequência de vídeos que eu fiz, nós estamos no tempo de Laodiceia. E nós temos o cenário dessa igreja, nós temos o pecado dessa igreja de Laodiceia, desses últimos tempos, nós temos a solução, nós temos o sofrimento, nós temos o alerta, nós temos a promessa, tudo vinda de Jesus. Então, Jesus quer salvar, mas Ele nos alerta antes que venha o julgamento, antes que venha a sentença, antes que venha o mau tempo. Então, assim, Jesus nos deu a solução e continua nos dando, Deus deu para Apocalipse, para aquelas igrejas e continua nos dando no mundo atual. Então, nós precisamos desse reavivamento, dessa busca, né, consultar a Jesus como cabeça da igreja, seguir a Jesus. Não é seguir homens, não é seguir denominação, placa de igreja, não é seguir doutrinas e dogmas. Hoje é muito triste, nós vemos as pessoas seguindo homens. Tipo, Moisés demorou a descer, vamos fazer bezerro. E hoje, o irmão fulano, que nem Deus coloca profeta dos últimos tempos, que nem um dom divino que tinha William Branham, que de 1946, onde o Senhor falou para ele desses 80 anos, que está se cumprindo agora em 2026, da Igreja de Cristo de Laodiceia, onde nós estamos chegando às 70 semanas de Daniel, né? Então, assim, nós temos esses profetas, só que não devemos esquecer Jesus da cruz e seguir esses homens de oração, esses homens de cura divina. Não, não podemos segui-los como exemplo. Nós temos que ver que se eles conseguiram, vamos ver o que eles fizeram, porque se eles conseguiram, Jesus fala que nós conseguiremos, vamos olhar para Jesus e vamos seguir também, vamos usar primeiramente Jesus como exemplo. Né? E esses homens que Deus levanta nesses últimos tempos é para nos dar a força, mas não para nós o idolatrarmos, porque muitas das vezes Deus nos recolhe muito cedo. William Brown, Deus recolheu com 56 anos, muito novo, porque o povo sugava demais e ele não se resguardou. Então muitas das vezes o homem pega a honra para si, muitas vezes não porque ele quer, porque o William não queria. William, ele não tinha riqueza, não tinha nada. Às vezes ele recebia milhões de cheque, ele rasgava na hora, falava que não queria. Então, assim, os ministérios de cura que saiu usando William Brown como exemplo eram ricos, milionários, e William Brown morreu pobre porque o Senhor falou para ele. O Senhor falou para ele, como falou para Paulo, né? Que ele era tudo que Deus é tudo que ele precisava. Então, muitas das vezes a gente ouve as pessoas falando profeta, as pessoas falando assim: mas a pessoa não tem nada, como é que Deus, como é que ela é pessoa ungida por Deus? Poxa vida. Quer dizer que Deus falou para Paulo, Deus mandou o anjo para falar para ele, quando ele falou: Senhor, esse ministério saiu do meu ministério, eles têm mansões, têm riqueza, e eu tô assim. O Senhor falou para ele: você precisa só de mim. Então essa é a diferença da pessoa ouvir a Deus. E o Senhor o levou cedo, exatamente para que ele não se desvirtuasse. Então a gente vê por aí muitos ministérios despontando rapidamente, a gente vê profetas despontando rapidamente, mas aí o que acontece? Eles vão enriquecendo, vai entrando, as pessoas vão colocando eles em lugar de honra, e muitas das vezes eles se deixam ficar em lugar de honra, não desce para ir onde está um pequenino, e aí desvirtua. Aí o Senhor andava com ele, o Senhor já começa a ficar mais distanciado, porque muitas das vezes as pessoas dão tudo o que elas têm, mas elas não voltam para recarregar a bateria ali no secreto, se afastando de tudo, se afastando de mídia, se afastando das redes, se afastando de tudo, e indo em Jesus se reconectar a bateria espiritual, os ensinamentos de Jesus, porque Jesus andou nessa terra e ele não tinha nada, nem onde recostar a cabeça. Então ficamos com o ensinamento de Jesus.
Davi foi o maior rei, tinha tudo. Salomão. Não quero nada de que Davi teve, Salomão teve. Não, eu quero que Jesus teve. Jesus foi o último profeta. Falam, João Batista. Não, para mim foi Jesus. Porque um dia aqui na minha laje, buscando ele de madrugada, ele falou, eu sou o último profeta do Velho e do Novo Testamento. Muitos não acreditam. Mas eu acredito, porque ele falou comigo que ele era o último profeta, que ele era o profeta do novo e do velho. Ele veio fechar, ele era o sacerdote. Quando um sacerdote aparece, o outro precisa morrer. O João Batista morreu e Jesus tomou o lugar como sacerdote que ele era. Mas ele não pregava em templo. Ele descia para a areia, para a terra, para o monte, onde tinha pobres, famintos. Jesus não dava só a palavra. Jesus dava também alimento, alimento do céu e alimento da terra. Então, se estivermos evangelizando, falando de Jesus, e não alimentarmos com as coisas com oferta, com cuidado, às vezes botar no nosso carro, levar no médico, ou às vezes dar carona. Quando eu andava na igreja, eu sempre colocava as pessoas mais necessitadas. Eu via num ponto de ônibus aquela pessoa que tinha problema mental, altas horas da noite, eu botava no meu carro e levar na casa. E, às vezes eu estava sem carro e ia pra igreja, eu encontrava uma deficiente, uma pessoa que tinha na igreja, tinha problema mental, ela babava muito, ninguém queria nem sentar perto. Eu dava o braço para aquela senhora, atrasava para chegar na igreja, porque ela andava e ia. Então, é isso que Deus quer de nós, eu me sentia bem. Porque aonde está o Senhor Jesus? Ele está em qualquer canto, desde que nós o procuramos. Então, assim, todos os caminhos têm que chegar a Deus. Ou seja, para salvação, ou seja, para julgamento e perdição. Mas nós temos que seguir o caminho de Jesus Cristo. Ele é a verdade, ele é a vida. Nenhum outro caminho há que leva a vida. Porque ele é a vida. Nós temos que reconhecer que só Jesus é o cabeça da igreja, só Jesus é o construtor da igreja. Entendeu? Só ele edifica a igreja. Então aqui ele diz assim, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem ouvir a ele, vai andar no caminho. Se você segue a Jesus Cristo, você sabe o caminho. Não tem como você ir para o caminho errado se você sabe para onde você quer ir e quem você tem que seguir. É isso que está precisando no dia de hoje. O povo está seguindo muito homens, muitas palavras ditas e não está seguindo o que Jesus disse.